Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Controle Investimentos e hoje com som, né, no início da semana a gente tentou fazer esse mesmo vídeo aqui, mas acabamos que no tardar ali do dia de segunda-feira acabou que ficou sem som e prorrogamos então a gravação desse vídeo para hoje. Então, para que a gente possa aqui mostrar para vocês um pouco como nós fazemos a nossa condução dos nossos ativos aqui dentro da nossa carteira, dentro da nossa estratégia, e assim vocês consigam entender como nós tentamos sempre limitar o máximo possível o nosso prejuízo, como nós estabelecemos o nosso limite de prejuízo, e depois como nós vamos fazendo as nossas realizações parciais, e é claro, a proteção, por fim, como nós fazemos aqui as nossas conduções, desde ir soltando aos poucos e diminuindo a nossa posição e tentando carregar o máximo possível do nosso ativo, enquanto, é claro, o ativo estiver subindo. Então, vamos para o que interessa e vamos chegar aqui a nossa tela um pouquinho maior para que vocês consigam ver. Então, vamos para o que interessa. Eu já tenho preparado para vocês aqui todo o cenário, já estabeleci uma operação que a gente sabe que ela vai prosseguir aqui no padrão altista, tá? E deixei algumas informações prontas aqui para vocês. Então, dentro do nosso tempo aqui de estudo e como a gente toca aqui algumas operações simuladas, como nós fazemos as nossas simulações fora do horário, e eu concito a todos aqui que façam isso também. Estudem, vão para os gráficos ou vejam os momentos, façam a análise que quer que seja de da análise fundamentalista e vejam que se você compraria naquele momento, prossiga dentro do tempo do ativo para frente e veja se você teria lucro, se você teria prejuízo, e assim você vai identificando os seus erros. Talvez se você não analisou alguma coisa corretamente, ou se, é claro, simplesmente teve algum problema específico que não é referente ao método que você está usando. Para nós, aqui dentro da análise técnica, a gente vai para o gráfico, pega um, 2, 3, 10 anos para trás e continua fazendo a análise como se fosse no dia de hoje. E aí vai passando dia após dia, e nisso a gente vai ganhando experiência, confiança e entendendo muitos movimentos para que quando aconteça situações parecidas, nós tenhamos pleno conhecimento do que pode acontecer. E assim fica bem mais fácil a gente tomar as nossas medidas, as nossas ações e, é claro, principalmente ter confiança para, opa, isso aqui eu já vi várias vezes acontecer em 80, 90%, 70% das vezes isso aqui deu lucro, ou então várias vezes isso aqui deu prejuízo. Então a gente não vai atuar nessa, mas no padrão que a gente viu que se repete muitas vezes e tem um retorno positivo, a gente vai atuar. Esse não é o nosso foco de hoje, então vamos para o que interessa aqui, que é a nossa condução, tá? Então, só para vocês entenderem, nós temos o nosso stop loss, stop gain, né? Então esse aqui basicamente é o nosso limite de prejuízo. E para quem não tem essa nomenclatura, é acostumado a ver isso. Então, primeiro, quando a gente estuda uma entrada de operação, né? E está aqui como a gente marca geralmente nos nossos estudos aqui a nossa entrada com esse triângulo aqui. Primeira coisa, depois a gente identificar onde é um ponto atrativo para a gente comprar a nossa posição, nós estabelecemos nosso limite de prejuízo. Então, vamos começar aqui. Esse aqui foi um dia onde nós identificamos aqui uma operação, uma reversão de tendência baixista, superação do primeiro ponto aqui de topo anterior, faz o seu pullback, apoiado nas médias, aparece aqui uma barra interessante com força compradora, dando indicações aqui então de que nós poderíamos pensar numa compra aqui. Nesse caso, nós estamos trabalhando aqui no TQQQ, tá? Então é um ETF lá no exterior, lá nos Estados Unidos. Então nós compraríamos esse ativo ou no término, bem no finalzinho do pregão desse dia, ou na superação da máxima desse próprio dia aqui no dia seguinte. No nosso caso aqui, eu vou deixar o nosso triângulo para fazer uma compra caso supere a máxima do dia seguinte. Então essa operação nós analisaríamos em um dia, né? Então nesse dia aqui específico, 8/10, né, de 2024, compraríamos no dia seguinte aqui, que vai ser no dia 9, tá? Nós já temos os nossos alvos aqui, eu vou falar logo em seguida dos nossos alvos. Se a gente vai comprar aqui, nós temos 2 possíveis stops, limite de prejuízo técnico.
Nós temos o ponto imediatamente de suporte anterior recente aqui, então seria nesse ponto aqui. No nosso caso aqui seria aqui por volta de 67,33, 67,30, tá? Nesse ponto aqui embaixo. Então nós vamos pegar aqui o nosso stop gain, essa retinha aqui que nós deixamos aqui. Então, caso essa entrada nossa comece a andar e venha tudo para o lado negativo, a gente vai simplesmente pagar um prejuízo aqui nessa operação de aproximadamente 8,24%. Vamos avaliar se o espaçamento que ele tem para andar é favorável. O próximo topo, o topo anterior aqui recente, é 16,52. Então a gente está com uma gestão de risco aqui de praticamente o dobro. Então o nosso limite de prejuízo, que é o nosso próximo suporte, é aqui com 8%. E o nosso próximo ponto aqui de resistência é um pouquinho mais de 16%. Então, em termos de espaçamento, essa gestão de risco aqui está dentro da nossa estratégia. A gente busca sempre fazer operações onde o nosso limite de prejuízo é no mínimo o dobro do risco que a gente está correndo. Nesse caso, estamos correndo um pouco mais de 8%, mas a próxima ponto onde talvez entra resistência forte, vendedora, está a 16% de distância. Ou seja, é uma operação que está com a gestão de risco favorável ao nosso ponto, né? 2 vezes mais favorável do que o nosso limite de prejuízo. Isso que a gente não está levando em consideração, não estamos explicando aqui o ponto de entrada nosso aqui, ok? Então, já temos aqui o nosso stop gain, nada, perdão, os nossos stop loss, que é o ponto nosso de limite de prejuízo, e ele só vai virar stop gain quando a gente conseguir que essa posição ande pelo menos 4 a 5%, 6% no máximo, que seria o nosso break-even, tá? Nós, dentro da controle, não deixamos operações positivas virar para o negativo. Lógico que ela tenha dado um valor X de retorno até aquele ponto. Geralmente usamos valores entre 4 a 6%. Se compramos uma ação e ela sobe de 4 a 6%, nós pegamos o limite de prejuízo e colocamos ele praticamente no zero a zero aqui no mesmo preço que entramos. Entendam aqui esse stop loss seja uma ordem de venda desse ativo que a gente comprou no mesmo preço que a gente comprou, mas só que para vender, tá? Então isso seria o nosso zero a zero. Quer dizer que se tudo o ativo começou a subir e no dia seguinte sai alguma informação, ele começa a cair muito forte, nós vamos sair no mesmo ponto que nós entramos, né? Isso significa sem prejuízo, mas sem lucro, tá? Então esse é o nosso zero a zero, que a gente chama de break-even, né? É o ponto onde a gente está ali no meio, nem ganhou e nem perdeu. Por que que a gente faz isso, tá? Naturalmente, a gente está ali avaliando riscos, ok? Então, nessa sistemática, quando nós temos uma posição, analisamos, compramos o ativo e ele começa a subir, dentro da cabeça do investidor, a gente ganhou 4, 5, 6%. 6% às vezes em 2, 3 dias, 10 dias, um mês, ainda assim é muito dinheiro. Para a gente aqui em 6% é praticamente o que rende uma renda fixa durante metade do ano. E às vezes você ganha isso em uma semana, e às vezes em um dia. Então, você devolver esse valor já faz mal para o investidor. O investidor fica, poxa, eu já estava com tanto. E o problema pior disso é que se ele passa para o lado negativo, você fez 4 a 6% com esse ativo aqui. Ele começa a fazer 0,5% negativo, 1% negativo, você fica na cabeça o quê? Poxa, eu já tive 6% e eu não botei o dinheiro no bolso, mas na hora que ele voltar de novo para o 4, 6%, eu vou fechar e vou vender, eu não vou ficar com esse ativo. Ele cai 2, cai 3, cai 4, aí você começa a pensar diferente. Ah, e se ele voltar para o mesmo preço que entrou, aí eu vou vender tudo, porque eu vou sair no zero a zero, já está me dando prejuízo. Ele começa a cair mais, às vezes cai 10, cai 15. E aí o que que acontece? Uma operação muitas das vezes que você analisou, era para fazer 8, 10%, aqui no como a gente viu 16%. É uma operação curta, às vezes, de um período ali de 2, 3 semanas. Você acaba carregando essa operação por 6 meses, 8 meses, 10 meses e ela descendo muito. E você transforma uma operação ruim, ela andou um pouco e você não estopou, não parou ela depois quando ela passou a ir para baixo e fica lá torcendo para o ativo voltar. E em vez de você ter, é claro, aceitar ou o zero a zero, nosso break-even, ou o limite de prejuízo, que é 8%, você às vezes aceita 20, 30, 40 e quando você não aguenta mais, achou muito, aí você vende.
Geralmente, ainda depois disso, o ativo volta a subir, é claro que já caiu muito, principalmente se for um ativo bom, tá. Então, então, privem por isso. Primeiro, por proteger o seu dinheiro. Então, usem o limite de prejuízo e depois, quando o ativo começou a subir, coloque uma ordem start ou uma ordem start stop no mesmo ponto onde vocês entraram, principalmente quando já teve uma distância interessante. Por isso que a gente fala de 4, 5, 6%. Melhor. Esse 6% é o espaço que o ativo tem para variar, porque o ativo é renda variável, varia para cima e para baixo, sobre como se fosse um marcador de batimento cardíaco, e assim a gente deixa um pouco de espaço, mas protege e não tem mais risco praticamente a operação. É claro que se abrir um gap muito amplo no dia seguinte, mesmo com 4, 6%, a gente vai estar no negativo, mas isso aí geralmente é exceção da exceção, ok? Então, prosseguindo aqui, fizemos a nossa operação, então temos aqui a sistemática nossa de alvos. Eu não vou comentar muito nisso, mas o que que é interessante? Tem gente que acha que quer comprar aqui e soltar lá no topo. Primeiro, quem fala que consegue comprar na mínima e vender na máxima, é mentiroso, tá? Então, algumas vezes a gente consegue acertar topo, acertar fundo, sim, mas isso é acertar, é sorte, né? Não tem como prever exatamente os pontos, né? Então, o ideal é que nós façamos realizações parciais ao longo do caminho. E conforme vá subindo, por exemplo, nós aqui, nós temos nosso primeiro alvo aqui em 82,53. Geralmente, no primeiro alvo, nós soltamos de todo o dinheiro que a gente comprou para esse ativo, de 10 a 30%. E aí, quando a gente, nesse alvo, já vende 10 a 30% do dinheiro que a gente comprou desse ativo, a gente já garante essa parte do lucro. No nosso caso aqui, nós estaríamos garantindo, com 10 ou 30% do valor que investimos, 13,90. Praticamente já é quase o dobro do nosso stop loss, nosso limite de prejuízo. Então vejam que na hora que chegou aqui, a minha exposição diminui, eu já tenho um lucro no bolso. Se o ativo voltar a cair, com esse lucro, às vezes ele pode cair até aqui assim, e ainda faz sentido para eu manter o ativo, já que eu já tive um retorno, então meu preço médio que estava aqui, já que eu tive lucro e vendi uma parte lá em cima, meu preço médio cai um pouco. Ah, Henrique, então eu posso colocar meu stop loss às vezes quando eu já fiz só quando atingi o primeiro alvo? Eu prefiro, quando eu já tenho um lucro geralmente ou próximo ou até igual ao meu limite de prejuízo, eu já gosto de fazer a proteção. Ah, para mim é um conforto grande, porque eu sei que aquela operação não vai me dar mais prejuízo. Aí depende da estratégia de cada um e, é claro, ao longo do tempo, para mim isso faz sentido e é a forma que eu opero e a minha estratégia me traz rentabilidade, tá? Depois, se ela continuar subindo, lá no alvo de 100%, o segundo alvo, a gente vai vender de 30 a 60%. E entendam esse range, né, essa variação que é de 10 a 30, de 30 a 60. Depende principalmente de qual é o ativo que eu estou investindo. Se for um ativo mais devagar, um ativo de uma empresa mais consolidada, eu vou utilizar os valores maiores aqui, provavelmente. Se for uma empresa de tecnologia, que eu acho que tem muita vantagem, uma criptomoeda que eu acho que vai disparar muito valor, é claro que eu vou usar os valores menores aqui. E com o passar do tempo, quanto mais for subindo, eu vou fracionando ainda mais. O restante do carregamento. Ou se eu achei que o ativo está com uma tendência extremamente boa, a gente faz um estudo pontual direcionado somente para esse tipo de ativo dentro das realizações parciais que realizaremos aqui. Ok? Então, já temos os nossos alvos, nós temos a nossa entrada, vai ser no dia seguinte aqui na superação da máxima, e nós temos nosso limite de prejuízo. Toda operação que você for comprar um ativo de renda variável, tenham todos esses pontos. Seu ponto de entrada, que é o ponto que a sua análise trouxe para você comprar o ativo, o seu limite de prejuízo, o seu break-even, que é o ponto que o ativo vai subir, você vai proteger e tirar o risco dessa operação, e aonde você vai vender. Se você compra uma ação e não sabe nenhum desses pontos, você está investindo de forma errada e tem grandes chances de perder dinheiro e de reduzir o seu patrimônio ao invés de aumentar, que é o objetivo do investimento, ok? Então, não se esqueçam desse detalhe. E além de não esquecer disso, não se esqueçam de deixar também o like, se inscrever e deixar aqui ativo as notificações com o sininho aí. Nós estamos com 148 seguidores e a gente vai tentar fazer uma campanha para a gente chegar pelo menos nos 500 até o final do ano. Então nos ajude, compartilhe esse nosso vídeo e ensine mais alguém a conduzir as suas ações. Assim
como vocês podem conduzir ali mais pessoas para seguirem o nosso perfil e aprenderem a investir da maneira correta. Então, voltando aqui, nós temos aqui então o prosseguimento da nossa operação. A cada clique que eu der, vai passar um dia. Eu vou ampliar um pouquinho para vocês enxergarem aqui cada candle e aí a gente vai mostrar para vocês. Eu já sei que o ativo vai subir aqui, já peguei exatamente esse ativo porque mostra tanto ponto de alta, ponto de realização parcial e quando nós fecharíamos o ativo, tá? Então vamos prosseguir. O ativo subiu de leve, agora rompeu o topo anterior, deu uma voltada e eu fico muito tranquilo enquanto o ativo fica sempre apoiado nas médias, tá. Então são nossos suportes e resistências dinâmicos, e isso para a gente traz um conforto, geralmente quando está acima das médias ou apoiado na mesma direção, para mim é sempre uma tranquilidade muito grande, tá. E aqui foi exatamente o que aconteceu, conduzido com a média de 20, fez um teste um pouco mais profundo aqui, mas logo em seguida já voltou e continuou subindo aqui. Vejam que ele faz uma retração, assusta muita gente aqui, mas na continuidade, do mesmo jeito, se apoia na média de 50, que é o nosso último paraquedas reserva, digamos assim. Para mim, na hora que passa aqui, praticamente ele já chega num ponto onde a gente está quase desistindo da operação, se perder a média, que é a média de 50, que é uma média muito interessante para nós e acaba segurando bastante o preço. E é uma segurança para a gente estar trabalhando comprado e quando o ativo está para cima dessa média. Ok? E aí vejo que no dia praticamente aqui, deixa eu ver quantos dias depois, compramos aqui nesse dia, praticamente depois de 21 dias, o ativo está quase chegando no nosso alvo. Nesse dia aqui ele triscou, mas não de fato não alcançou. E aí depois no dia seguinte, então no dia 8/11, né, o ativo chegou, então fizemos a nossa primeira realização parcial. Vou deixar uma setinha vermelha aqui, que não então nós vendemos aqui, por exemplo, 20%. Vamos pegar um ponto no meio aqui. Então 20% nós fizemos aqui então quase 16% de lucro, foi 14,10. Então, com 20% do nosso patrimônio que investimos aqui, bem no pontinho aqui do nosso triângulo, que a gente marca sempre como entrada, então com 20% do nosso capital, vou botar C aqui, lucro de 14, foi isso? Deixa eu só conferir de novo aqui pra gente. Então 14,51. Então 14,51%. Então somente com 20% do nosso patrimônio. Vou deixar aqui perto do nosso alvo. E ok, o que que a gente vai fazer? Antes aqui a gente até podia ter feito isso, protegido mais, já que no dia, aqui já deu 8, aqui praticamente já tinha pago o nosso limite de prejuízo. A partir daqui a gente já poderia ter protegido o nosso stop loss. Atingimos o nosso primeiro alvo, o que que eu vou fazer? Vou jogar o meu stop. "Ah, Henrique, vou colocar aqui no zero a zero. Não, se eu já andou 14%, eu não vou querer sair com zero. Eu vou botar 1, 2%, porque eu já tenho 10, 12% de espaço aqui para o ativo variar aqui dentro. Então eu vou colocar aqui, mais ou menos aqui com 2% de retorno, né. Deu 2,5, vou deixar aqui. Então, se tudo der errado agora e a partir desse ponto o ativo começar a voltar, a gente sai com 20% do nosso capital com 14,51 de lucro e 80% com 2,5% de lucro. Isso deve dar aí por volta de 2,80, 3% no máximo de lucro da nossa posição total. E é assim que a gente vai fazendo ali o preço médio do nosso retorno também, tá? Vamos prosseguir. O ativo espera um pouco a média de 9 e nos tirou da operação. Opa, poxa, Henrique, eu saí da operação, podia ter vendido e feito 14% de lucro. E o que que acontece? Algumas operações vão acontecer isso, e isso faz parte, né? A gente não sabe o que pode acontecer com o mercado, ok? Então, podia ter, se vocês vão ver que o ativo vai chegar até o segundo alvo ali, ó. Ó, voltou e depois foi lá de novo, rompeu o topo e, poxa, Henrique, chegou lá no meu segundo alvo, lá no meu segundo alvo, eu teria tido 22% de lucro em praticamente, a nossa operação foi aqui, em 46 dias, 2 meses e pouquinho, né, e só marca os dias úteis. Sim, mas a gente protegeu. Imagina se nesse dia aqui ele vem parar aqui embaixo ou vem parar aqui. Você teria feito 14, teria alcançado o 14, mas não teria colocado no bolso, porque você queria vender tudo lá em cima, no dia seguinte perdeu 19,28. E já vi acontecer em algumas ações, acontecer até mais, prejuízos maiores, tá. Então, a condução serve para a gente
se manter comprado no ativo, quando o ativo oferece essa oportunidade, poxa, ele está redondinho, sempre subindo, ok. Às vezes a gente vai fazer igual a Nvidia, que nós carregamos a operação por quase 800% de lucro, né? Mas algumas vezes ela vai nos tirar no meio do caminho. Na hora que você tiver um prejuízo e você não tiver feito isso, aí você vai ficar pensando: "Poxa, se eu tivesse, se eu isso, se eu aquilo". Só que se toda hora a gente faz essa proteção da condução, segue, mas vamos supor aqui que a gente não protegeu, ok, só para a gente conduzir. Veio de novo aqui, protejo. Depois protejo aqui e vou seguindo depois, conforme ele vai andando com o nosso top gain para frente, vai chegar algumas vezes que a gente vai conduzir esse top gain por muito tempo. Às vezes uma operação vai durar 6 meses, 9 meses, 12, 15 meses, porque o ativo é um ativo interessante que se mantém subindo por muito tempo. Só que os ativos, às vezes, que são mais voláteis, isso aqui faz todo sentido para nós, tá? Então, é importante que nós façamos isso, tá? Para que a nossa operação não desestabilize o nosso emocional, para que a gente proteja as operações, às vezes, principalmente quando acontece alguma volatilidade não esperada, para que a gente venda a operação e faça realizações parciais e vá garantindo dinheiro no bolso. Eu até brinco sempre, como a minha esposa sempre fala: "Dinheiro em ações é dinheiro de ilusão". E de fato é mesmo, porque o dinheiro só vira real na sua conta, só é lucro para você, quando você vende e põe o dinheiro no bolso. Enquanto ele está aplicado, ele é só uma ilusão, está variando lá tanto para cima quanto para baixo. E pode às vezes variar a 0, às vezes pode variar 900% positivo, pode. É dinheiro variando, dinheiro de ilusão. Mas na hora que você realiza parcialmente, você põe parte no bolso, aquele lucro de fato é seu, tá? Então, quando a gente for investir, na hora que vocês fizerem uma análise, agora eu quero comprar essa ação. Não esqueçam do nosso stop gain, geralmente stop técnico um pouco abaixo do seu último suporte, né? Depois estabelecer os seus alvos. Aqui no nosso caso a gente usa bastante Fibonacci, né, os 5 alvos praticamente que geralmente ele oferece. Principais, os 61,8, 100% e 161,8. E à medida que subiu de 4 a 6%, break even no 0 a 0, nosso stop loss vira um stop gain ou um stop 0 a 0, e conforme foi subindo, a gente vai acompanhando por trás, com uma ordem de venda, o ativo. No primeiro sinal de queda, a gente vai conseguir sair e não vai ter o drawdown das vezes da continuidade da queda. E vocês vão continuar vendo aqui. Podia ter ganhado mais e não sei o que, eu vou ficar posicionado no ativo, porque eu acho que ele vai subir, lá, tá subindo. Eu vou ganhar muito dinheiro e pum, foi lá para baixo. E essa operação, muitas das vezes, você podia ter saído aqui com 14, 13%, assim como algumas que a gente saiu com 2,5%. Você ia ficar muito satisfeito se você segurasse tanto e que fosse eu parar a sua operação lá em menos 12%? Como você se sentiria? A dor do muito o problema é que o investidor é o interno satisfeito, né, sempre insatisfeito. Se ele ganha e como continua a subir, ele fica pê da vida porque: "Poxa, vendi cedo demais". Se ele permanece no ativo e cai muito, ele vai pensar: "Poxa, eu podia ter saído antes, no 0 a 0 ou com um troquinho pelo menos". Então, entendam o que você busca, entenda com o que você vai ficar satisfeito. Se você só vai ficar satisfeito com 30, 40%, ok, você vai precisar começar a investir para um prazo muito longo, de 2, 3 anos às vezes. No mercado americano um pouco menos. No mercado nacional, então, você vai ter que ficar investindo 2, 3 anos para não ter uma rentabilidade adequada para esse período, porque 40% em 3 anos é uma rentabilidade ruim, mas é o tempo que muitas das vezes os ativos nacionais demoram para evoluir, tá? Se você fica satisfeito com 3, 4%, ok, o que que você vai fazer? Pega 80% do valor que você comprou na operação, com 2, 3, 4%, vende. E os 20% você faz esse carregamento que a gente fez. Quanto foi subindo, você mantém uma ordem de venda atrás do preço, com uma distância de 3, 4, 5% de distância do preço atual. E sempre quando ele sobe ou marca um fundo, você vai lá e protege com uma ordem. Se tiver um dia que for cair mais, aquela ordem vai ser acionada e você sai de vez. Só que você fica muitas das vezes um tempão acompanhando e às vezes com 20%, às vezes sobe tanto, que pode dar o lucro daquele primeira sua realização parcial grande, tá. Então é dessa forma que nós conduzimos, sempre dispostos a receber o máximo que o mercado tem para entregar se continuar subindo,
né, já que o nosso stop gain sobe acompanhando, né, o preço da ação por trás, então se continuar subindo, a gente sempre continua no ativo. Só que o nosso limite de prejuízo, se é atingido, nós saímos na hora, e se ele vira stop gain, a gente só vai sair quando o ativo tiver uma primeira queda um pouco maior, ok? Então, não se esqueçam disso, tá? É extremamente importante, porque isso salva vidas e salva o nosso patrimônio. Então, pessoal, não deixem de seguir aqui o nosso canal. Lembrem-se, compartilhem, por favor, isso ajuda bastante a gente continuar oferecendo conteúdo de qualidade para vocês aqui, para que todos possam cuidar bem do seu dinheiro e, principalmente, garantir o futuro de vocês financeiro lá na frente. Então, para aqueles que ainda não seguem, lembrem aqui do nosso grupo gratuito. Então, nosso grupo sempre crescendo, com muita informação e muita orientação de investimento todos os dias para vocês lá no WhatsApp e gratuito. Então, foi isso que eu tinha para passar para vocês hoje, assim, com áudio, né? Então, voltamos durante o final de semana. Se você tem alguma ideia ou alguma necessidade, poxa, Henrique, me explica isso aqui, eu quero um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de preparar um conteúdo de qualidade. E vocês sabem que aqui a gente se preocupa bastante com cada um dos nossos seguidores. Bom descanso para vocês e até a próxima. Valeu!